Esta Santa Eucaristia será aplicada pelos nossos irmãos que partiram na esperança da ressurreição. Maria Conceição Fagundes, José Adalberto Alves, Abel Castro Machado e pelas intenções de Carla Machado e Fernando Alves, os imperadores desta coroação. Também por alma de Maria Filomena Rocha, Gilda Alves Mendes, por alma de Zilda Freitas e pela saúde do seu esposo José Fernandes Rocha, barbarense a residir em Tolar e restante família, e pela saúde de Maria Idalina Sousa e por alma dos seus familiares defuntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Aqui estamos reunidos, irmãos caríssimos, neste terceiro domingo da Páscoa, segundo domingo do Espírito Santo. Neste dia em que também celebramos o Dia da Mãe, vamos também nesta Eucaristia pedir por todas as mães, por todas as mulheres, porque elas são a expressão máxima da ternura de Deus. Uma saudação fraterna a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, nomeadamente através do canal das 9. Vamos pedir perdão das nossas fragilidades, dos nossos pecados, para mais dignamente podermos celebrar estes santos e sagrados mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por a vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, exulte sempre o vosso povo com a renovada juventude da alma, de modo que alegrando-se agora, por se ver restituída à glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição, na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
No terceiro domingo da Páscoa, o anúncio do Evangelho pelos apóstolos provoca a ira dos chefes religiosos de Jerusalém que mandam prendê-los. Os apóstolos, libertados milagrosamente durante a noite, não se escondem, mas regressam ao templo, onde continuam a sua pregação. De novo presos, são conduzidos perante o órgão máximo da autoridade religiosa, o Sinédrio, onde se dá o que vamos escutar na primeira leitura. Na segunda leitura, João, na sua visão mística, fala-nos de Deus que, sentado no trono, rege todas as coisas. Tem na mão um livro onde se revela o seu plano salvador para a humanidade. Mas o livro tem 7 selos, ou seja, está completamente inacessível, o que provoca um grande pranto e sofrimento. Tudo isto se transforma quando surge Jesus, simbolizado na figura do Cordeiro. Por aquilo que ele realizou na cruz, só ele pode abrir o livro e revelar o projeto de Deus. Escutemos a reação dos seres celestes naquilo a que podemos chamar a liturgia do céu, à qual nós nos unimos em cada Eucaristia, na segunda leitura. No Evangelho, quando Jesus chamou os seus discípulos, fê-lo para que fossem pescadores de homens, ou seja, para que fossem seus instrumentos na libertação do ser humano de tudo aquilo que o afoga e aprisiona. É neste contexto que podemos entender o Evangelho de hoje, que nos fala da atividade de 7 discípulos guiados por Pedro, que pelo número representam toda a Igreja. As leituras serão lidas pela Helena Costa, pela Senhora Maria Rosa, o Salmo pela Zélia Pires e a oração de desfecho por mim. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o sumo sacerdote falou aos apóstolos dizendo: Já vos proibimos, formalmente, de ensinar em nome de Jesus. E vós encheis Jerusalém com a vossa doutrina e quereis fazer recair sobre nós o sangue desse homem. Pedro e os apóstolos responderam: Deve obedecer-se antes a Deus que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou de Jesus, a quem vós destes a morte, suspendendo-o no madeiro. Deus exaltou-o pelo seu poder como chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas destes factos, nós e o Espírito Santo, que Deus tem concedido àqueles que lhe obedecem. Então os judeus mandaram açoitar os apóstolos, intimidando-os a não falarem no nome de Jesus. E depois soltaram-nos. Os apóstolos saíram da presença do Sinédrio cheios de alegria, por terem merecido serem ultrajados por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, porque me salvaste.
Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, na visão que tive, ouvi a voz de muitos anjos, que estavam em volta do trono, dos seres sete vivos e dos anciãos. Eram maridos de maridos e milhares de mulheres, que diziam em voz alta: digno é o Cordeiro que foi imolado, de receber e poder e a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. E ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e o universo inteiro, exclamaram: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro. O louvor e a honra, a glória e o poder, pelos séculos dos séculos. Os quatro seres vivos diziam: Amém. E os anciãos prostravam-se em adoração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus manifestou-se outra vez aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Eles responderam-lhe: nós vamos contigo. Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhe Jesus: rapazes, não tendes alguma coisa de comer? Eles responderam: não. Disse-lhe Jesus: lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. O discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam apenas a uns 200 côvados da margem, vieram no barco, puxando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe: quem és tu? Porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo o mesmo com os peixes. Era a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão,
filho de João, tu amas-me mais do que estes? Ele respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe segunda vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Ele respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se o amava. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, bem sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais novo, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Mas quando fores mais velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isto para indicar o género de morte com que Pedro havia de dar glória a Deus. Dito isto, acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, Jesus aparece de madrugada na praia, no limiar do dia e da alegria. Com os olhos embutados pela doença da escuridão, os discípulos não o reconhecem à primeira, mas ouvem a sua voz carregada de amor e de verdade. Filhinhos, não tendes nada para comer? Aqui no Evangelho diz assim, rapazes. Mas a tradução, e isso é importante dizer isto, os textos bíblicos, os textos evangélicos, os textos do Novo Testamento, quando foram escritos em grego. Porque na altura era a língua que toda a gente falava. Hoje é o inglês. É a língua, enfim, universal. Mas naquele tempo era o grego. Portanto, se querias ser um cidadão do mundo, tinhas que dominar mais ou menos o grego. E então eles escreveram em grego, precisamente para o Evangelho chegar a todos sem exceção. E se nós formos lá ao texto bíblico, ao texto original, não tem lá a expressão rapaz. Depois já há a questão das traduções. Aqui tem rapazes, tens alguma coisa de comer? Lá diz filhinhos. Tendes alguma coisa de comer? Vejam bem esta voz carregada de amor e de verdade. É por esta voz de ternura e de amor que os discípulos dizem: é o Senhor. Porque na última ceia, Jesus também usa a expressão filhinhos. Vou partir, vou deixar-vos. E eles tinham isto no ouvido, não é? Todos nós temos essa experiência das nossas mães. A voz carregada de ternura, de amor. Ficamos, não é? Mas ouvimos a sua voz carregada de amor e de verdade, que lhes desvenda e lhes aponta rumos verdadeiros. Lançai a rede para a direita da barca e encontrareis. Extraordinária esta locução, filhinhos. Tinham-os tratado assim na hora da separação. A experiência vai fazendo ver aos discípulos que devem o seu sucesso não ao próprio esforço, mas à palavra de Jesus. Tantas vezes partiram para a pesca e nada apanharam. Mas à palavra de Jesus, eis que as redes se enchem. Ei-lo agora na praia.
Bem o vemos, mas não o reconhecemos à primeira. É preciso ver e ler os sinais. É o Senhor, diz para Pedro, o discípulo, aquele que Jesus amava. E Pedro correu na direção de Jesus. Os outros 6 vieram também, arrastando a barca carregada de peixes. E sobre a praia já se encontra aceso o lume novo e a refeição nova, cuidadosamente preparada por Jesus. Agora Pedro está no lugar certo, com Jesus, a aquecer-se no lume vivo que é Jesus. Pouco antes, narrativamente falando, Pedro estava com os guardas que andavam na noite e aquecia-se a outro lume, aceso na noite pelos guardas. Tinha rompido a sua intimidade com Jesus. Mas agora arrasta a rede cheia de 153 grandes peixes. E o narrador refere, chamando a nossa atenção, que embora fossem muitos, a rede não se rompeu. E aqui voltamos ao grego, que é extremamente interessante. Romper. É um verbo que é usado para dizer divisão, cisma, dissensões, contendas. A rede não se rompeu. Ou seja, entre eles não havia cismas, não havia divisões, não havia mal-estar, não havia dissensões. E estes 153 grandes peixes, há 2 interpretações que podemos tirar daqui. É que na altura pensava-se que havia 153 grandes nações. Então, o Evangelho é para todos. E esta expressão 153 também significa comunidade de amor. Eles eram uma verdadeira comunidade de amor, onde prevalecia a beleza da igreja, a comunhão, a inclusão. Às vezes faz-me uma certa espécie. Aqui estamos mais ou menos todos compactos aqui, perto uns dos outros, não é? Mas às vezes quando eu olho para a Assembleia vejo assim ilhas. Um grupo aqui, outro grupo aqui, outro grupo ali, outro grupo ali. Não é isso. E geralmente quando chega a altura do abraço da paz, saudáveis na paz de Cristo, era suposto abraçarmos todos e darmos as mãos. E às vezes a gente diz adeus uns aos outros. Vá lá. Isso já é bom, já é muito bom. Já é muito bom, não é? Mas precisamente o abraço da paz é isso mesmo, quando nós damos, é aquele significado de nos abraçarmos todos, estarmos juntos uns com os outros, sentirmos família, irmãos, e de sermos uns para os outros, não é? Não é a minha fé, é a nossa fé. Não é a minha fé que me salva, é a nossa fé que nos salva. Ninguém se salva sozinho. Salvamos em igreja, em família, em povo de Deus. E é sobre o amor, o diálogo que se segue entre Jesus e Pedro. Pedro pergunta-lhe quantas vezes? Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Quantas vezes Jesus pergunta-lhe se o ama? 3. Parece que há aqui um ajuste de contas, não é? É muito mais do que isto. E voltamos outra vez ao grego. Qual é a palavra que a gente tem para dizer amor? A gente só tem uma palavra para dizer amor, não é? Mas os gregos têm 4 palavras para dizer amor. Tem a palavra agape, tem a palavra filia, tem a palavra stergo e tem a palavra eros. A palavra eros deu o amor de erótico, que é o amor conjugal, que é uma palavra que também está muito maltratada. Pois a palavra, o verbo stergo é o amor entre família, entre familiares. O amor filia é o amor entre amigos. E o amor HP é o amor total. E Jesus faz a pergunta a Pedro 3 vezes. A tradução grega está lá. Ele diz, Pedro, tu amas-me? E aparece o verbo HP. Ou seja, tu amas-me não com amor de amigo. Tu amas ao ponto de morreres pelos teus inimigos, ao ponto de morreres por aqueles que me mataram e que te vão tirar a vida. E Pedro responde com o verbo filia de amigo. E Jesus volta a perguntar outra vez. E ele responde com o verbo filia. E à terceira vez Jesus pergunta com o verbo filia. Ou seja, Jesus desce ao patamar de Pedro, não para ficar aí, mas para o elevar.
E à terceira vez Pedro entristece, porque Pedro percebe que o Senhor leu-lhe o coração. E ele diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. E Jesus diz-lhe: agora não és capaz, mas num futuro próximo darás a vida por mim. Há aqui todo um processo, irmãos. A gente às vezes queremos impingir ou queremos obrigar aquele irmão ou aquela irmã a caminhar ao nosso ritmo. Não é possível. Ele vai caminhar ao seu ritmo. E um dia o amor que ele tem por Deus, a fé vai desabrochar nele e vai crescer, e ele conseguirá dar o passo que falta dar ainda. Por isso ele diz aqui uma expressão um bocadinho confusa, não é? Tu, quando eras novo, na tua juventude, tu andavas por onde querias, mas quando fores mais velho, outros te levarão para onde não queres. Jesus está aqui a dizer que ele está a fugir à cruz. Todos nós às vezes temos a tendência de fugir à cruz, não é? À cruz da nossa vida. Encarar a vida como ela é e assumi-la. E nós às vezes andamos sempre a fugir. E Jesus diz assim, no fim, dito isto, acrescentou: segue-me. Diz: é agora. É agora que me vais seguir rumo à cruz. Segue-me, não há hipótese. Alguém te levará para onde não queres, é o próprio Jesus a dizer: tu não queres, mas tu vais ir por esse caminho. Chega um momento que a gente tem que dar um empurrãozinho. A gente dá a liberdade às pessoas, não é? As pessoas têm que fazer a sua caminhada, mas todos nós temos essa experiência. Na nossa família, a gente chega ao ponto que aquilo não há maneira, não é? Não há maneira, a gente vai decidir. Pronto, às vezes tem que ser. Aquela tomada de decisão que a gente tem que tomar em relação a nós próprios, em relação àquele membro da nossa família, em relação àquele colega de trabalho, às vezes a gente tem que se impor um bocadinho, porque senão ele não acerta com a chave na porta, não é? Tem que ser assim. E o que Jesus faz assim: quando eras mais novo, tu te cingias e andavas por onde querias. Mas quando fores mais velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Portanto, neste caso, Pedro já estava maduro, já estava... Jesus disse isso para indicar o género de morte com que Pedro havia de dar glória a Deus. Dito isto, acrescentou: segue-me. É mesmo aqui um imperativo, não há hipótese. Às vezes tem que ser assim. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos fiéis, voltemos para Jesus o nosso olhar e peçamos-lhe que dê coragem aos que trabalham pela Igreja e aos que sofrem humilhações pelo seu nome, dizendo: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que semeiam a palavra e lançam as redes, pelos que obedecem a Deus antes que aos homens, e pelos que sofrem por fidelidade à sua fé, oremos, irmãos.
Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos homens públicos, construtores da paz, pelos que têm poder e procuram servir bem, e pelos povos que anseiam por mais pão, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que estão presos por amarem a justiça, pelos que sofrem por dizerem a verdade e pelos que são perseguidos por ensinarem em nome de Jesus, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos jovens que participam nesta Assembleia, pelas crianças que vão receber o pão da vida e pelos adultos a quem Jesus pede que o sigam, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor nosso Deus, pastor e guia de todos os crentes, dê à Igreja um novo Papa, princípio e fundamento visível da unidade na fé e da comunhão na caridade. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que Deus eterno e omnipotente, no amor, dê à sua Igreja espalhada pelo mundo um pastor que edifica a comunidade cristã pela palavra e pelo exemplo. Cristo ressuscitado, ouvimos. Pelos cardeais chamados a eleger um novo sucessor do apóstolo Pedro, para que a luz e a fortaleza do Espírito Santo os conduza. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Pelos cardeais e eleitores, para que estejam atentos à voz do Espírito Santo e alegrem o povo santo de Deus com um Papa que o ilumine e guie com a verdade do Evangelho. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Vamos também pedir pelas intenções dos imperadores desta coroação, Carlos Machado e Fernando Alves. Oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus ressuscitado, que nas margens do mar de Galileia preparaste a refeição para os apóstolos, partilhai connosco o vosso amor e conduzi-nos ao festim da eternidade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. Ora, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Seja o Senhor por todos nós o sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor,
os dons da vossa Igreja em festa. Vós que lhe destes tão grande alegria, fazei-a tomar parte na felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos, comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Bispo
Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos do vosso servo, o Papa Francisco, a quem chamastes para vós, configurado com Cristo na morte, com Cristo tome parte na ressurreição. Lembrai-vos também de Maria Conceição Fagundes, José Adalberto Alves, Abel Castro Machado, pelas intenções de Carla Machado e Fernando Alves, também por alma de Maria Filomena Rocha e Gilda Alves Mendes, por alma de Zilda Freitas e pela saúde do seu esposo José Fernandes Rocha, e pela saúde de Maria Idalina Sousa e por alma dos seus familiares defuntos, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, o beato João Batista Machado, padroeiro da Diocese de Angra, mártir, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Reparai, irmãos, o que dizia o Evangelho de hoje. Puxaram a rede não se rompeu, eram 153 grandes peixes. Ou seja, este simbolismo significa que a comunidade de Cristo, a Igreja, é uma verdadeira comunidade de amor. Ou devia ser. Mas é para aí que temos que caminhar. Uma comunidade inclusiva, uma comunidade de irmãos, uma comunidade que o Papa Francisco dizia, todos, todos, todos. Digamos com fé e com esperança. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Digamos todos juntos esta oração eclesial da paz. Digamos todos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E então, saudemos todos na paz do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor.
eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Hoje é o Dia da Mãe e a Carla e o Fernando tiveram a delicadeza e a gentileza de preparar aqui um pequeno mimo que vão ser agora entregues a todas as mães. Tua
aqueles que têm as suas esposas doentes em casa, são mães, podem vir buscar. Ou aquelas mães que estão doentes. Pronto, ainda restou algumas lembranças. Como estava a dizer, se alguém conhece alguma mãe que está em casa, etc., tem a sua mãe em casa doente, ou a esposa está doente, etc. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos de vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Podemos sentar um pouco, irmãos? Tem aqui alguns anúncios. Primeiro tem aqui 2 convites. Primeiro convite do Sr. Professor José Maria Saldanha. Fez os comentários às leituras de hoje. O José Maria Saldanha convida todos os paroquianos que quiserem rezar o terço em sua casa a partir do dia 4 de maio, hoje, e acompanhar o Divino Espírito Santo para a coroação do dia 18 de maio. O terço será às 20 horas todos os dias, exceto dia 7 e dia 10. Nestes dias será às 16 horas. Obrigado. Segundo convite. Aniversário do Santuário de Serreta. 7 de maio de 2025. Portanto, é este ano. Claro, é todos os anos, não é? Mas sempre no dia 7 de maio. No dia 7 de maio nós celebramos sempre. 7 de maio, neste caso, portanto, 7 de maio de 2006, celebramos os 19 anos de elevação ao santuário. 7 de maio de 2007 celebramos a sagração, a abdicação deste templo. Portanto, no dia 7 de maio celebramos sempre a elevação ao santuário e a sagração do templo. Portanto, no próximo dia 7 de maio, que é quarta-feira, às 19h30, teremos aqui missa presidida por Dom Armando Esteves Domingos. Intervenções no santuário após a Eucaristia. Portanto, a missa às 19h30, às 20h30 teremos a primeira intervenção, teremos aqui uma palestra do professor Dr. Luís Manuel Fagundes Duarte, que é natural aqui desta freguesia, uma pessoa altamente conceituada entre todos nós. Palestra sobre o valor da preservação e conservação do património como garante da identidade de um povo, em especial o deste lugar. Depois, às 20h50, teremos a segunda intervenção. Portanto, estamos a ver com uma intervenção de 20 minutos, não é? No mínimo, no máximo 30 minutos. Portanto, às 20h50 teremos a segunda intervenção, em que teremos aqui o ponto de situação ou apresentação dos trabalhos em curso pela Acroarte, que é a empresa que está aqui a gerir os trabalhos aqui do retábulo-mor de Nossa Senhora dos Milagres. Portanto, faz-se um ponto de situação com PowerPoint, em que foi tudo fotografado, em que eles vão dizer porque é que estão aqui há tanto tempo, o que é que fizeram até agora, o que é que falta fazer, quando é que terminará o trabalho, etc, etc, etc. E depois, às 21h20, haverá a terceira intervenção, que é debate com perguntas e respostas pelos presentes. Portanto, teremos aqui entre nós algumas autoridades também, e teremos também a comunicação social. Contamos com a presença dos paroquianos e peregrinos de Nossa Senhora dos Milagres. Contamos com todos vós. Vamos então agora este gesto piedoso da coroação
Queria que todas as pessoas se